Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco fez uma proposta aí para contratar o colombiano Gustavo Cuejá. Vamos falar como que está a situação do volante, se tem chance dele ser novo reforço do Vasco. Também vamos falar do jogo da Copa do Brasil, já tem local definido. E também o clássico contra o Botafogo. Vamos ter um desfalque seríssimo para essa partida. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que está sempre acompanhando aqui nossos vídeos. Bom, pessoal, contra o Botafogo, o Vasco irá tentar interromper a pior sequência de derrotas em clássicos aí na sua história. Após perder por 2-0 para o Fluminense, o Vasco chegou a 9 partidas sem vencer um único clássico sequer. E para piorar, além de não conseguir nenhuma vitória, perdeu todos os 9 clássicos aí consecutivos. É uma vergonha para a história do Vasco da Gama e a gente espera que o Vasco vença o Botafogo aí na próxima quinta-feira. Jogo muito importante aí para o Vasco. O Vasco vai enfrentar o Botafogo, que é o líder da competição, e com certeza vai impor muitas dificuldades. Existe a possibilidade do Botafogo utilizar um time misto ou um time reserva para essa partida, já que o treinador Luiz Castro deseja rodar o seu elenco, dar mais minutos para jogadores que são reservas, e pode fazer isso no clássico contra o Vasco. Eu discordo, na minha opinião, o clássico se joga com força máxima e o Vasco tem que achar bom o Botafogo entrar em campo com o que tem de melhor, para testar o time, para testar as deficiências e ficar escancarado também para o torcedor e para a diretoria do Vasco, que o Vasco precisa de mais contratações, porque jogos grandes, a gente vê grandes jogadores jogando bem, como foi o Alex Teixeira contra o Fluminense, e também a gente vê deficiências que tem no time do Vasco, como hoje é a situação de um zagueiro que joga pela direita. O Miranda é ridículo, pra gente não falar coisa pior do atleta aqui, porque ele é horroroso. Precisa de um primeiro volante, precisa de um camisa 10, que até hoje tô esperando essa cereja do bolo. O torcedor ficou muito iludido com essa história e nada chegou até o momento. E também precisamos de um ponta esquerda. E claro, obviamente, precisamos de reforço pro banco de reservas. E o treinador do Vasco, que já é fraco, quando olha para o banco de reservas, ele não vê uma solução, não vê um jogador que vai desequilibrar a partida e poder ajudar o Vasco a ganhar o jogo, né? Infelizmente, a diretoria segue muito lenta e vamos torcer para que aconteça um milagre, o Vasco vença o Botafogo aí na próxima quinta-feira. E para piorar mais ainda a situação do Vasco, não vamos ter o volante Jair. O jogador está fora do clássico e será desfalque. O jogador não se recuperou da lesão na coxa e irá desfalcar o Vasco aí nessa quinta-feira e pode ficar até 3 semanas fora, cara. Complicada a situação do Vasco, até porque não temos um substituto à altura do Jair. É a questão que eu falo do elenco, né? O elenco do Vasco não tem peças de reposição aos titulares e por isso vai ter que ficar recorrendo à base. Jogadores que ainda são inexperientes, jogadores que estão entrando numa fogueira danada, como foi os volantes que jogaram na última partida, exceto o Galazzi, que já tem uma rodagem maior, já jogou no Coritiba também, né? E para esse jogo aí contra o Botafogo, a expectativa é que tenhamos 60 mil ingressos aí à disposição do torcedor vascaíno e também do torcedor botafoguense. Vamos torcer para que o Vasco consiga vencer essa partida. O Maurício Barbieri vai ter que quebrar a cabeça para resolver alguns problemas no time do Vasco, e entre eles, principalmente esse meio-campo aí, que está bem fraco. Ainda não temos uma novidade quanto às situações aí do zagueiro Robson Bambu e também do atacante Figueiredo. Jogadores que ficaram de fora aí nas últimas rodadas do Campeonato Carioca, quem sabe podem retornar aí nesse clássico de quinta-feira contra o Botafogo. Deixe aí nos comentários o que você espera dessa partida, se você acredita numa boa vitória do Vascão. Se jogar como jogou o primeiro tempo contra o Fluminense, o Vasco tem condições de vencer, mas tem que pôr a bola dentro do gol. Bom, pessoal, foi definido aí onde será a partida do Vasco pela Copa do Brasil aí, enfrentando o Trem do Amapá. O jogo será aqui mesmo em Brasília, no Mané Garrincha. A pré-venda dos ingressos, inclusive, começa amanhã, na terça-feira. E o jogo será aí no dia 23 de fevereiro, na quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena BRB e no Mané Garrincha. Confirmadíssimo o jogo aqui em Brasília. Mais uma partida do Vasco aqui, né? O Vasco que venceu o Nova Iguaçu jogando aqui em Brasília. Vai ter um jogo importante, né? Porque se perder, o Vasco está eliminado da Copa do Brasil. Precisa vencer esse jogo sem dar sopa pro azar, porque a competição é uma competição muito importante para o Vasco. Depois do Campeonato Brasileiro, é a competição mais importante para o Vasco na temporada, porque só temos a Copa do Brasil, o Brasileiro e também o Campeonato Carioca. Vamos torcer para que o Vasco faça uma boa Copa do Brasil, chegue o mais longe possível,
precisa contratar para esse time sonhar com o título. O time que temos hoje não é capaz de chegar sequer às oitavas de final da Copa do Brasil, precisa de muitos reforços aí para esse time ficar mais forte, ficar mais pesado e ser mais cascudo aí em competições também de mata-mata, porque precisa de jogadores experientes que são acostumados a jogar finais de Copa do Brasil, que são acostumados a jogar jogos grandes, né? O Vasco não tem isso hoje no elenco. Muitos desses jogadores sequer já jogaram contra, por exemplo, o Flamengo, sequer fizeram algum gol em algum time grande aí na sua carreira. Mais de 70% do elenco do Vasco sequer atuou aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso é um fator a ser revisto aí pela diretoria do Vasco, porque time que não tem experiência não vai a lugar nenhum. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da situação desse jogo ser em Brasília, ser aqui no Mané Garrincha. Mais uma vez o Vasco jogando na capital do país e enfrentando o trem do Amapá. Mando é do trem, o trem que vendeu o jogo aí para Brasília. Toda a renda vai ficar para o clube do Amapá. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, hoje tivemos aí uma atualização quanto ao volante Cuejá. Após ficar bem escancarado aí a necessidade do Vasco de contratar um primeiro volante, surgiram informações de acordo com o site goal.com que o Vasco teria feito uma proposta para contratar o Gustavo Cuejá, jogador colombiano que está no Al Hilal da Arábia Saudita, que foi vice-campeão aí do Mundial de Clubes. Segundo as informações, o Vasco esteve muito perto de fechar a contratação, porém o Vasco desistiu no primeiro momento devido à insistência do seu clube, o Al Hilal, em segurar o jogador para o torneio aí que foi o Mundial de Clubes. Porém, o Vasco ainda não desistiu do jogador, de acordo com as informações, e deve se movimentar para tentar a contratação ainda nessa janela de transferências. Vale ressaltar que o Vasco disputa o jogador com o Internacional e alguns outros clubes aqui do Brasil estão também interessados no volante. O Internacional já teria feito uma proposta ao Al Hilal e ainda não sabemos se o Gustavo Cuejá vai aceitar a proposta do Inter ou se ele vai continuar lá no Al Hilal. Ou quem sabe se o Vasco vai fazer realmente uma nova proposta para tentar contratar o jogador. Na minha opinião, ele é o jogador que a gente precisa ali como camisa 5. Ele é o meio campista que o Vasco precisa para jogar ao lado do Jair. Também precisamos de um camisa 10 ali, de um meio articulador mais à frente. O Vasco tem dinheiro, na minha opinião, é inadmissível o Vasco perder esse jogador para o Internacional, por exemplo, que é um clube que não tem a mesma bala na agulha, não tem o mesmo dinheiro que o Vasco tem para investir em jogadores, porém o fator o jogador ter jogado na mulambada pode ser crucial aí na escolha do atleta, né? Muito possivelmente pode ser que ele tenha uma identificação maior com o Flamengo e pode ser que ele não deseje defender um outro clube do Rio de Janeiro, ainda mais o Vasco, rival direto, maior rival do Flamengo aí. Mas como diz o outro, né, tudo é possível, futebol, meu amigo, é dinheiro que manda. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fazer uma proposta, uma nova proposta ao Al Hilal, agora que terminou o campeonato mundial aí, pode ser, quem sabe, o Vasco tente aí intensificar as conversas pelo jogador e feche essa contratação aí para o restante da temporada, que seria, na minha opinião, uma baita contratação. Deixe aí nos comentários o que você acha do nome do Cuejá. O Vasco fez proposta, porém desistiu no primeiro momento, mas pode voltar atrás aí e tentar a contratação do Gustavo Cuejá. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.